falar em impeachment do presidente Lula. O deputado Kim Kataguiri acionou a Procuradoria-Geral da República contra Gonçalves Dias e afirmou que a gestão petista começa a cair hoje. Já Deltan Dallagnol pediu a Lula a exoneração de Gonçalves Dias do ministério. Como dissemos, estava prevista para esta quarta-feira a presença de Gonçalves Dias na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o 8 de janeiro, mas após as imagens serem divulgadas, o ministro cancelou sua ida, apresentando um atestado médico. Mesmo assim, a comissão aprovou convocação e a oitiva deve acontecer em 26 de abril. Começo com você, Roberto Mota. Será, Mota? Tem impeachment a caminho? Brown. Olha, o ministro-chefe, o ex-ministro-chefe, é homem de confiança do governo. Então, essa condição de homem de confiança faz com que algumas perguntas precisem ser respondidas. Por que a segurança do local não foi reforçada? Especialmente considerando-se que um ministro, que também é general, encontrava-se ali. A outra pergunta interessante é por que essas imagens não foram divulgadas antes, apesar de terem sido, pelo que eu sei, requisitadas várias vezes, inclusive pelo Congresso. Por que essas imagens surgiram agora, nesse momento? A outra pergunta, por que várias pessoas foram destituídas dos seus cargos por suposta omissão ou incompetência, ou sofreram até consequências mais graves, e as pessoas que são vistas nesses vídeos não sofreram nenhuma punição? A impressão que fica é de que a gente está escutando um barulho enorme, que é o barulho do desmoronamento de uma narrativa. As consequências disso são uma aposta aí que cada um pode fazer. Eu só gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto dessa história, que é a semelhança dessas imagens que foram divulgadas agora com imagens que foram obtidas pelo jornalista Tucker Carlson, nos Estados Unidos, sobre o episódio de 6 de janeiro de 2022, a tal invasão do Capitólio, que aconteceu quase que exatamente um ano antes da invasão aqui do Brasil. O Tucker Carlson conseguiu também horas de gravação que não tinham sido disponibilizadas até então e mostraram cenas impressionantemente parecidas com essa. Várias das pessoas que invadiram o Capitólio apareciam nessas cenas sendo ciceroneadas por dentro do Capitólio pela equipe que deveria fazer a segurança. Várias dessas pessoas que foram ciceroneadas, que tiveram ajuda, guias para entrar no Capitólio, depois foram condenadas. Então, começou nos Estados Unidos uma discussão muito parecida com o que está acontecendo agora, aqui, nesse momento, no Brasil. Um conflito enorme entre uma narrativa oficial, que é muito útil para determinados propósitos políticos, e a realidade mostrada em imagens. E tem ambiente para impeachment, Dantas? Qual o clima lá no Congresso Nacional? É exagero? É queimar a largada falar em impeachment nesse momento ou não? Estão se criando condições, Dantas? Olha só, é normal do debate político se falar em impeachment. Por quê? Porque quem avalia o que aconteceu com o Gonçalves Dias, quem avalia a postura do Flávio Dino, quem tem um pouquinho de raciocínio lógico, que começa a concatenar os fatos, as imagens novas, aquilo que já se conhece, os documentos, os depoimentos, etc., chega à conclusão de que houve omissão deliberada, provavelmente. Se foi dolosa, se foi culposa, não importa. Essa omissão, que é a de resguardar, o do ato de resguardar os edifícios públicos, as sedes dos três poderes, essa omissão das autoridades, ela é prevaricação e é crime de responsabilidade. E lógico, não tem como Lula dizer, eu não sabia. Hoje não, Não dá mais, Essa conversa fiada acabou.
porque nós estamos falando não é de uma pessoa, né? São de várias autoridades. E ele é um sujeito que manda muito, tá? Aliás, ele é o grande, ele faz questão de dizer que quem manda é ele, disse isso até numa reunião de ministros, né? Não quero saber de ninguém anunciando nada, quem manda sou eu. Então tá aí, é normal que se fale disso agora. Mas claro, é preciso ainda ver como é que as coisas vão evoluir. E aí tem uma informação muito interessante, porque assim, se a gente também começa a entender, a fazer uma leitura desses fatos desta semana, recentes, ontem, hoje, a movimentação do governo, para conversar com o Rodrigo Pacheco, para tentar adiar a CPI, essas imagens que naturalmente as autoridades, até para se manifestar, a imprensa, a gente questiona, pede o outro lado, o chamado outro lado. Então, quando você aciona a autoridade, ela já fica ciente de que você tem aquela informação, então ela começa a se movimentar. Então, tudo isso está relacionado. A conversa, a reunião de emergência solicitada pelo Pacheco está relacionada à divulgação dessas imagens que agora derrubam o ministro e colocam o governo na cena do crime lá no 8 de janeiro. Eu tive a informação que também já havia, nesses últimos dias, uma conversa envolvendo alguns partidos aí, até que não são da base, mas que tem gente indicada, que querem fazer uma negociação. São partidos que estão na oposição, mas que tem gente que tem interlocução com o governo. E que nessas conversas, nesses diálogos, surgiu a tese de anistia geral, como uma forma de moeda de troca para que não houvesse CPMI. Veja, essa é uma proposta que naturalmente ela precisa ser validada com o Judiciário, com o Supremo. Ela não é simples de ser colocada em prática, mas só a sugestão dela ela dá o tom da importância que o governo dá para a CPMI, do que essa CPMI pode revelar, do medo que o governo tem dessa CPMI. Tanto é que o que nós estamos observando agora lá no Congresso, o PT, o líder do PT lá na Câmara, o Guimarães, acabou de convocar uma coletiva, a gente estava com a reportagem lá, para dizer o seguinte: nós agora vamos apoiar a CPMI. Olha só que interessante, aí o Lira convocou o blocão, um dos blocões, para poder conversar, já para negociar apoio à CPMI. A CPMI vai sair, ela já é inevitável, então o PT agora está correndo atrás para dizer que quer, para poder tentar, de alguma maneira, controlar a CPMI, ou se colocar, tentar um cargo ali de relatoria ou de presidência na mesa, colocar gente aliada dentro do corpo da CPMI para poder controlar a CPMI, poder evitar que ela saia da mão. Então o governo está nas cordas. Eu já falei aqui antes, esse governo Lula, ele vai terminar de forma precipitada. E você, Pavinato, o que acha desses pedidos apresentados pela oposição? Eles se justificam? Claro que sim. Agora, o mais estarrecedor é que o Gonçalves Dias era ministro do GSI, a gente viu a falha, eu não sei se é uma falha por conta de uma orientação, de uma ordem do seu chefe, que é o presidente Lula. Nós temos Dino, que estava na janela do Ministério da Justiça assistindo tudo isso de camarote, também não fez nada. E o número 2 de Dino no Ministério da Justiça, o Capelli, que foi o interventor do Distrito Federal depois que tudo isso aconteceu. Ou seja, o Capelli, ele foi designado para jogar debaixo do tapete uma sujeira que foi permitida pelo Gonçalves Dias. E agora, com a saída do Gonçalves Dias pelo GSI, assume o lugar dele, aquele que varreu a sujeira para debaixo do tapete. Só esse movimento já é muito estranho. Essa CPMI, ela tem sido tão temida porque ela vai mexer com todos os 3 poderes. Aliás, os 4, se a gente considerar o Ministério Público, que não é um poder, mas está à látera do Judiciário, ao lado dele, como se um poder fosse. Porque se esses vídeos estavam no inquérito, eu já disse aqui, volto a dizer, porque isso é muito importante. Se isso estava na investigação, se isso serviu, deveria servir, porque é uma prova fundamental para acusação daqueles que hoje são réus e que vão se tornar réus nas 1.309
denúncias oferecidas pela PGR. Se o STF sabia e nada fez, se o STF sabia e deveria saber, porque já está julgando, ele deveria ter olhado e dito: olha aqui, PGR, esse vídeo aqui aparece o Gonçalves Dias, esse vídeo aqui aparece o funcionário direto do presidente da República. Eu aprovei aqui para vocês fazerem uma oitiva do Jair Bolsonaro, que não aparece em nenhum dos vídeos, mas vocês não fizeram oitiva do Lula, que é chefe do Gonçalves Dias, que é chefe do Capelli, que é chefe do Dino. Então você volta, termina, conclui essa investigação direitinho para eu fazer uma denúncia conforme a lei. Se essa CPMI sair e ela não estiver nas mãos do governo, essa CPI ela vai ter um efeito duplo. Ela vai ter um efeito de colocar o Lula, que está nas cordas, para fora do ringue, e também vai ter o efeito da CPI da lava-toga, que se tentou e nunca conseguiu fazer, porque é certo que o judiciário, devendo saber da existência desse vídeo, diante da denúncia que não tem depoimento dos envolvidos diretos, daqueles que aparecem na prova audiovisual, não fez nada. Não é só o governo e o presidente Lula que está nas cordas, não. Quem tem medo dessa CPI, dessa CPMI, aliás, é o próprio STF. E ao lado, então, do inquérito do fim do mundo, esta CPMI tem tudo para ser a CPMI do fim do mundo, se não do mundo, do Brasil.